Antes de passar a palavra aqui para o professor Kleber, eu gostaria de tecer comentários sobre uma reunião que eu participei há uma semana atrás, lá na cidade administrativa, convocada pelo vice-governador Matheus Simões, a respeito da segurança nos estádios de Belo Horizonte. Nós tivemos aí no final do ano passado, durante a final da Copa do Brasil, que aconteceu em Belo Horizonte, na Arena MRV, episódios lamentáveis de violência, quando, naquela ocasião, o Flamengo se sagrou campeão aqui na cidade de Belo Horizonte, e numa reação ali da paixão daqueles que perderam o título, nós tivemos quase uma catástrofe, tivemos cinegrafistas que foram atingidos por bomba, violência do lado de fora do Estado, e o governo foi cobrado pela presença, novamente, da Polícia Militar fazendo a segurança dos estádios. E o governo prontamente respondeu, e nessa reunião, com a presença do comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, foi apresentado um projeto em que os jogos em Belo Horizonte receberão uma matriz de risco, deputado Bosco, de acordo com o risco desse evento, considerando situação no campeonato, rivalidade entre as torcidas, episódios anteriores de violência, a Polícia Militar, a proposta é que a Polícia Militar assuma, como era até 2012, a segurança dentro e fora dos estádios. Hoje foi passado aí para a iniciativa privada, que faz a segurança das nossas arenas, e foi apresentado um programa muito bem elaborado, lógico que é uma peça inicial que será colocado em discussão para poder aperfeiçoar. E naquele momento, naquela reunião, quando eu tive a oportunidade de falar, eu teci as mesmas considerações que eu vou repetir aqui agora. O projeto é louvável, gostaria de elogiar o governo do Estado, mas, nas palavras do vice-governador, ele disse que essa conta não poderia cair nas mãos do Estado. E eu faço uma reflexão aqui, como responsabilidade do Estado, previsto na Constituição, que é garantir a segurança da população. Então, é responsabilidade do Estado a segurança. E disse o que eu vou repetir aqui. Nós estamos trabalhando junto aos clubes, especialmente os clubes de Belo Horizonte, que utilizam, e aí eu faço uma observação especial para Minas Arena, que utiliza o Mineirão. Existe uma reclamação comum de Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro. Os três são uníssonos em reclamar dos custos da operação da Minas Arena. Eu tive a oportunidade de me reunir com o assessor jurídico da Minas Arena e disse que eles deveriam fazer um gesto demonstrando o interesse em que nós possamos reduzir esse custo, tornando a operação mais viável sob o aspecto econômico, e fomos surpreendidos, com o governo do Estado, talvez enxergando que esse custo operacional da Polícia Militar empregada nesses eventos, talvez a ideia do governo que isso caia nas mãos dos clubes. E nós, aqui na Comissão de Esportes, e eu já firmei essa minha posição lá, nós não concordamos com isso. Não pode, nós estamos trabalhando para reduzir o custo, e o governo pensando em colocar a Polícia Militar com custos operacionais, seja de combustível, viaturas, emprego, hora homem, depreciação, todos os cálculos louváveis aí que a nossa Polícia Militar tem, mas essa conta não pode cair nas contas dos clubes que já estão buscando essa redução. Então, eu gostaria de deixar aqui esse registro, já disse lá presencialmente, e reforço aqui que o esporte não pode pagar essa conta. É responsabilidade do Estado, e nós vamos pensar em como viabilizar isso economicamente. A segunda pauta, que tem muito a ver aqui com a presença da comitiva, e será colocado aqui como orador o professor Kleber, da UFMG, que eu conheci hoje, Bosco e Grego, com um vídeo publicado hoje nas redes sociais, com muita sensatez, com muita sensibilidade, com muita responsabilidade. O professor Kleber expôs a sua opinião, e nós, há uma semana atrás aqui,
falamos sobre a exoneração surpreendente do subsecretário Tomás e do superintendente Rafael. Estamos aí há uma semana aguardando que isso seja tornado sem efeito. Reforço aqui a necessidade daquilo que é bom tem que continuar. Nós sabemos que a gestão do governador Romeu Zema preza pela seleção curricular, técnica e, principalmente, de um governo eficiente que busca entregar resultados. E isso que a Subsecretaria de Esportes tem feito, com recordes aí de participação dos 853 municípios nos Jogos Escolares, com a nova lei de incentivo modernizada, com a ajuda da Subsecretaria, com aumento da captação e distribuição do ICMS esportivo pelas prefeituras. Então, repito aqui o mesmo apelo que fiz na semana passada para o vice-governador Matheus Simões, para o secretário de governo Marcelo Aro, para que reveja e permita que a Subsecretaria de Esportes continue sobre essa gestão que deu resultado e com uma característica muito particular, que o próprio Assembleia Fiscaliza aqui estabeleceu que o nosso foco será a fiscalização e execução dessa modalidade de lei estadual com 89 milhões de reais disponíveis. Nós iremos atuar fiscalizando e incentivando para que essa lei possa demonstrar que a Casa do Povo de Minas Gerais, com uma luta de 5 anos, ofereceu isso à comunidade esportiva. Então, é fundamental que o subsecretário Tomás e o superintendente Rafael retornem para que continuem fazendo aquilo que estavam fazendo anteriormente. Então, agora, professor, em nome da comitiva, eu gostaria de desejar inicialmente boas-vindas a vocês. Aqui eu falo que o povo tem prioridade, vocês sempre terão prioridade. Essa casa, às vezes, são deliberações que são presidencialistas e, por deliberação minha, eu vou dar a fala. E eu gostaria, professor, que inicialmente o senhor se apresentasse, falasse a sua função lá na UFMG e, em breves palavras, pudesse, aqui para todo o público da TV Assembleia, para os deputados, repetir aquele seu vídeo com as suas palavras aqui, e agradeço e fico muito orgulhoso de saber que a Universidade Federal de Minas Gerais, a minha escola de formação, tem nos seus quadros um profissional tão qualificado. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputados. Obrigado pela palavra. Na verdade, esse vídeo a que o senhor se refere foi um vídeo que eu postei ontem à noite, e, de certo modo, quase como que um desabafo, não apenas meu, mas de toda a comunidade esportiva de Minas Gerais e, sobretudo, da comunidade acadêmica de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado do Brasil que tem a maior quantidade de universidades públicas federais, sem contar as universidades públicas estaduais, e, em particular, no que diz respeito ao campo das ciências do esporte, é o Parque Tecnológico e Universitário do Brasil mais bem dotado de capital intelectual, de infraestrutura, no que diz respeito aos estudos do esporte. E na gestão recente da Subsecretaria de Esportes, com o subsecretário Tomás, com o superintendente Rafael, um grande esforço foi feito no sentido de articular esse parque tecnológico em favor das políticas de esporte aqui de Minas, produzindo informações qualificadas, dados confiáveis, para um monitoramento e uma avaliação que garanta políticas públicas de eficiência para a população, porque, no fundo, não se trata apenas de ter a política de esporte, mas essa política de esporte ela precisa ser capaz de atender a população de uma maneira adequada e eficiente. Só para os senhores terem uma ideia, se nós perguntássemos, nós sabemos hoje no Brasil que existem cerca de 50% das escolas públicas da educação básica não têm instalações esportivas adequadas. Se nós quisermos saber quantas dessas escolas estão em Minas Gerais, é uma informação difícil de obter. Nós sabemos que no Brasil inteiro, aproximadamente 13 mil profissionais de educação física atuam no núcleo de atendimento à saúde da família com atividades de medicina preventiva. Se nós quisermos saber quantos desses profissionais estão empregados em Minas Gerais, em quais municípios, em que condições, nós teremos dificuldade de saber. Ou seja, existe um diagnóstico bastante claro de que as políticas esportivas
de Minas Gerais e do Brasil são muito carentes de informações qualificadas. E, graças a esse trabalho que estava sendo construído, havia toda uma mobilização da rede de universidades aqui de Minas Gerais, não apenas da UFMG, da Universidade Federal de Lavras, da Universidade Federal de Ouro Preto, da Universidade Federal de São João del Rei, da Universidade Federal de Uberlândia, da Universidade Estadual de Montes Claros, ou seja, da Universidade Federal de Juiz de Fora, todas essas universidades fazendo um consórcio em favor das políticas esportivas de Minas Gerais, produzindo um banco de dados confiável, atualizado, o que colocaria a política de Minas na vanguarda das políticas esportivas internacionais. Recentemente, o white paper da Comissão Europeia mencionou explicitamente a importância de informações confiáveis e qualificadas para a tomada de decisão com relação às políticas de esporte. Mais recentemente ainda, um documento da Unesco que reuniu os altos funcionários do Ministério do Esporte e da Educação Física de vários países do mundo reiterou esse entendimento sobre a necessidade de uma articulação entre a cadeia produtiva, os órgãos de governo e as universidades, a fim de monitorar e avaliar com informações confiáveis e qualificadas as políticas de esporte. Então, nós estávamos na direção correta, depois de um esforço muito grande, até que fomos surpreendidos com essa notícia, sem justificativa. Nós não entendemos muito bem a razão, porque, como, para usar aqui uma metáfora esportiva, né, time que está ganhando não se mexe, né? Então, o time estava ganhando, apresentando um resultado, caminhando para uma política de vanguarda alinhada com as orientações internacionais mais atualizadas com relação às políticas esportivas. E tudo isso a gente acompanha na UFMG, em particular, com muita apreensão, porque nós temos lá na Escola de Educação Física da UFMG um programa de pós-graduação com cursos de mestrado e doutorado em estudos do lazer, com uma linha de pesquisa especificamente dedicada a políticas de esporte que funciona há mais de 20 anos aqui em Minas Gerais, e todo esse capital intelectual acumulado na universidade finalmente estaria à disposição do poder público, do poder executivo, do governo de Minas, para que nós pudéssemos qualificar essa política não apenas no âmbito do governo estadual, mas com repercussões estruturais para todos os municípios de Minas Gerais, porque há um efeito em cadeia de uma qualificação tão estruturante quanto essa. Então, enfim, esse vídeo a que o senhor se referiu foi, no fundo, um desabafo a partir da minha expressão, mas que expressa esse incômodo e essa perplexidade de toda a comunidade acadêmica desse setor das ciências do esporte e dos estudos das políticas públicas de esporte, que estava mobilizado, trabalhando já há bastante tempo com esses propósitos, com uma convergência de propósitos muito grande com relação à secretaria. De modo que eu agradeço aqui pela palavra. Eu mencionaria, tem um aspecto em particular que nos preocupa, que talvez seja mais urgente, que é a prorrogação do ICMS esportivo, porque o ICMS esportivo, além de ser uma fonte de redistribuição de recursos para as prefeituras, ele é também uma fonte de informação muito valiosa a respeito de uma série de aspectos do funcionamento de todo o complexo esportivo aqui de Minas Gerais. Então, havia já uma medida tomada com relação a uma prorrogação de medidas envolvendo o ICMS esportivo, e também nos causa preocupação a possibilidade de que tudo isso seja descontinuado, assim como esse esforço de articulação junto com as universidades aqui de Minas. Professor, pode ter certeza que todas as informações que o senhor traz agora, que o senhor tem as portas abertas a partir desse momento, eu já convidei o senhor ali de antemão, nós vamos fazer uma audiência pública, uma audiência de convidados, para que a gente discuta esse e outros temas aqui. É uma preocupação nossa aqui na comissão. Tenha certeza que a sua voz reverberou, e as redes sociais hoje são uma bênção, né? Porque elas permitem que, às vezes, a gente saia do anonimato e pessoas com a sua autoridade possam expressar esse sentimento que hoje vai para todo o Estado, pela nossa TV Assembleia, e que a sua voz e a voz de todos do esporte possam ganhar força. Nós estamos trabalhando, ansiosos também para que esse apelo feito aqui durante a semana passada, foi uma voz única aqui, deputado Grego, deputado Bosco, e vamos aguardar os próximos acontecimentos. A gente espera que, tanto independente do nome, mas da qualidade do Tomás e do Rafael, eles possam continuar à frente desse trabalho brilhante, e
assim que acabar aqui, nós vamos acertar com o senhor e o Marcelo e o Daniel, para que a gente possa bolar uma audiência pública para a gente discutir esses temas tão importantes, aí principalmente desse vínculo da academia com o esporte. Muito obrigado pela presença.